André, a gente está gravando para deixar no canal, no canal do grupo. Bom dia a todos e todas. Hoje é o dia 28 de julho de 2023. Nós estamos aqui reunidos para conhecer e avaliar o trabalho, a dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências e Sustentabilidade do Lucas de Souza Moreira. Ele é meu orientando, eu sou professora Guinever Alvarez. O trabalho do Lucas é sobre compras sustentáveis na Universidade Federal do Sul da Bahia. Análise dos processos de licitação para aquisição de bens permanentes e material de expediente. Comigo estão aqui nessa banca o professor André Rego, a professora Andréa Ventura, a professora Cristina Grobero Pazó, a quem eu já agradeço de antemão toda a atenção que deram, né, para a leitura do trabalho e o momento de agenda de estar conosco aqui para reunir. Com a certeza de que os comentários serão muito bem-vindos para aprimoramento e também para a construção de formação desse pesquisador, né? No mestrado, a gente sabe que a gente está aí formando um pesquisador que a gente até deseja que faça sequência na vida acadêmica e se junte a nós, né, nessas análises de temas que são tão interessantes. O Lucas, segundo o nosso protocolo aqui, o Lucas tem cerca de 30 minutos para fazer a sua apresentação. Depois a gente vai passar a palavra para a banca fica desde já muito à vontade para fazer as suas colocações e até cada um dos avaliadores definir se quer que ele responda em conjunto, completo, em blocos ou pergunta a pergunta. E a gente tem expectativa aí de até em 2 horas, no máximo, a gente terminar esse encontro hoje, mas também claro, a liberdade da banca de seguir como assim pretender. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação de início? Todos com qualidade tecnológica também para acompanhar isso aí? Lucas, pode ficar à vontade para colocar a sua apresentação que você preparou. Vou só fazer um comentário inicial aqui. Aqui no canto direito da apresentação, né, do compartilhamento de tela, tem um local onde vocês podem expandir a tela, porque na apresentação tem uma tabela e essa tabela ela vai ficar melhor visualizada se vocês expandirem, né? Mas também podem acompanhar pelo trabalho que foi enviado para vocês, certo? Então, é isso. Grato pela presença de todos vocês. Vou iniciar o compartilhamento aqui. Todos estão visualizando? Só para eu saber se está ok. Então, o meu tema aqui da dissertação é Compras Sustentáveis na Universidade Federal do Sul da Bahia, análise dos processos de licitação para aquisição de bens permanentes e materiais de expediente. Bom, temos aqui de que forma vai proceder essa apresentação, né, com introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussão e considerações finais. No Brasil, as compras governamentais elas movimentam recursos estimados em 12% do PIB. E, segundo a CGU, o valor gasto em compras públicas entre os anos de 2017 e 2021 soma um montante de 751 bilhões de reais. Então, a gente pode observar que esse montante de valor, né, gasto com as compras públicas, ele tem um impacto direto nas relações de produção e consumo no nosso país. E, diante disso, né, a administração pública vem buscado trazer critérios de sustentabilidade para essas aquisições e colocou a sustentabilidade como uma obrigação legal, né, nessas instituições. As instituições federais de ensino superior, elas têm uma obrigação legal de estar trazendo essa sustentabilidade para as suas compras públicas. Além disso, a academia ela tem esse poder de fomentar assuntos, né, voltados a uma reflexão para a sociedade e também de trazer novas ideias para serem implementadas, né? Então, essa pesquisa ela abre campo para esse viés de investigação, né? Para saber o quanto está sendo aplicado nessas instituições esses critérios de sustentabilidade quanto às aquisições públicas. Então, essa preocupação da administração pública com a inserção de critérios de sustentabilidade e gestão ambiental, ela já
vem descrita desde a Constituição de 88, com algumas legislações esparsas, mas foi a partir que o Brasil se tornou consignatário da Agenda 21, na Conferência das Nações Unidas de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi mais fomentado leis voltadas para essa questão. Em 1999, então, surgiu a Agenda Ambiental da Administração Pública, que estimula a adoção de critérios de gestão ambiental dentro da administração. Em 2009, então, veio a Lei 2.187, com a Política Nacional de Mudança do Clima. Nessa política, ela, no seu artigo 5º, ela traz ideias, né, e sugestões de que as aquisições na administração pública elas visem maior economia de água, de energia, menor emissão de gases tóxicos. Então, aí já vem direcionando uma contratação mais sustentável. Em 2010, então, surge a Instrução Normativa número 01, que traz diretrizes ambientais ao efetuar compras públicas. Em seu artigo 5º também, ela traz um rol de critérios de sustentabilidade para serem aplicados nas compras públicas. Em 2012, então, na IN número 10, traz uma diretriz do Plano de Gestão de Logística Sustentável. Em 2017, surge o Decreto 9.178, que traz a obrigação legal, né, da adoção de critérios de sustentabilidade nos editais de licitação. E, em 2021, com a nova lei de licitação, ela traz critérios de desempate nas licitações com a comprovação de práticas de mitigação de impactos ambientais. O objetivo desse trabalho, então, é analisar as compras públicas na UFSB de forma a verificar a incidência e as limitações da adoção de critérios de sustentabilidade na aquisição de materiais de consumo. Tem como objetivo específico a identificar a incidência de critérios de sustentabilidade em editais de termos de referência e atas de licitação da UFSB no período de 2014 a 2022. O objetivo específico B, verificar o conhecimento sobre os critérios de sustentabilidade dos stakeholders ligados ao processo de compras da instituição. O objetivo específico C, detectar as possíveis dificuldades da adoção de critérios de sustentabilidade nas compras realizadas na universidade por parte desses atores, né? E D, apresentar proposta para a elaboração de editais de acordo com as diretrizes de licitação sustentável. Então, para realizar esse trabalho, foi feito uma pesquisa com uma metodologia usando um estudo qualitativo descritivo, a partir de um estudo de caso, onde buscou uma abordagem, né, com os principais atores desse processo de compras, referente aos critérios de sustentabilidade, um levantamento da produção acadêmica nacional a respeito do tema, e análise de conteúdo de editais para a classificação quanto à sustentabilidade desses editais de licitação. Quanto ao levantamento das produções acadêmicas sobre compras públicas sustentáveis nas instituições federais de ensino superior, foi feito, então, uma análise do período de 2010 até o 2022, né, buscando artigos científicos publicados sobre o tema, com a adoção das palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão na base de dados periódicos da CAPES e Google Acadêmico. Esses dados foram sistematizados numa planilha própria, segmentado por categorias acreditadoras, como autores, ano de publicação, modalidade de pesquisa, objetivo geral e resumo. Quanto à análise de conteúdo dos editais, os pregões eles foram retirados, né, do site da UFSB, compreendendo os anos entre 2014 e 2022, pregões estritamente de compras de material de consumo e bens permanentes. Foi desenvolvido um quadro de análise para a identificação dos critérios de sustentabilidade que estão descritos na Instrução Normativa 01 de 2010, no seu artigo 5º, e no artigo 4º do Decreto 9.178. E foram analisados os textos dos editais e também a descrição dos itens dos objetos da licitação. Esse foi o quadro de análise que foi utilizado, né,
Aqui a gente tem a legislação, né? No caso aqui o artigo 5º da 01 de 2010, e os critérios eles foram agrupados em fase fase de produção, né? E consumo desse produto, e também a natureza desse critério. Aí a gente tem as fases de produção, né? De distribuição, de uso, e também tem as naturezas de critérios de melhoria do aproveitamento, rastreabilidade da origem da matéria-prima e também gestão de resíduos. Quanto à pesquisa junto aos stakeholders, a gente buscou, através da aplicação de um questionário, né, saber o conhecimento prévio dos critérios de sustentabilidade e também as dificuldades de adoção dos critérios de sustentabilidade. O instrumento de coleta de dados teve um grupo de 20 servidores como público-alvo deles, né? Sendo eles os demandantes de compras na instituição, que são os decanos dos institutos e centros de formação, e os coordenadores dos campi, somando um total de 14 servidores. E os agentes de operacionalização do processo de compras da universidade também, que são as equipes do setor de compras da UFCB e da seção de compras do campi. Somando um total de 6 servidores. Esse questionário foi feito através do Google Forms, e aqui embaixo está seguindo o link dele. Quanto a propostas de aprimoramento de editais e demais documentações, foi feita a elaboração de uma cartilha de boas práticas para compras sustentáveis nas universidades públicas brasileiras, tendo como base a doutrina, a legislação vigente e boas práticas de sustentabilidade já executadas em algumas instituições, tendo como base também os estudos iniciais dessa pesquisa, né? E a partir da identificação do cenário encontrado na UFCB, revelado pelos dados dessa pesquisa, e também a partir do processo de defesa da dissertação e da contribuição da banca examinadora, vai ser aprimorada ações junto aos principais atores do processo de compra para a elaboração de editais de compras na UFCB. Quanto ao levantamento bibliográfico, né, das pesquisas feitas nacionalmente, a gente teve um número de 24 pesquisas, né, que foram encontradas dentro desse período de 2010 até 2022, sendo que as primeiras pesquisas datam do ano de 2014, né, tendo um número maior de publicações nos anos de 2018 e 2020, e a gente teve pesquisas nessas modalidades aqui. Primeiro, 21 artigos em estudo de caso, um artigo em pesquisa-ação, um artigo em pesquisa bibliográfica e um artigo que mesclava pesquisa bibliográfica e estudo de caso. As categorias de argumento observadas nessas pesquisas, 9 pesquisas com aplicação de critérios sustentáveis nos processos de compras, 7 pesquisas com políticas públicas com foco na sustentabilidade das compras públicas, 5 pesquisas com comportamento dos stakeholders envolvidos nos processos de compras e compras públicas sustentáveis, 2 pesquisas com ferramentas e modelos em compras públicas sustentáveis e uma pesquisa sobre compras públicas como campo de pesquisa. Ao analisar o conteúdo dos editais, a gente pegou um universo de 42 pregões que foram realizados nesse período entre 2014 e 2022 e extraiu deles apenas os editais que tratavam da aquisição de bens permanentes e material de expediente, que somam um total de 17 editais. E eles foram analisados, né, a partir do quadro de análise, e a gente teve o seguinte cenário, né, quanto à incidência de critérios de sustentabilidade. A gente pode observar, inicialmente aqui, essas duas colunas aqui que tratam da incidência de critérios de sustentabilidade nos textos de edital e a incidência de descrição nos objetos da contratação, uma diferença entre elas, né? Uma está mais em verde, né, que indica um alto nível de sustentabilidade, uma alta presença de editais com esses critérios,
e a outra em vermelho, indicando uma baixa incidência desses critérios, né, nessa parte. Então, a gente vê que, quanto à parte de a natureza de critérios de gestão de resíduo, a gente tem muitos critérios presentes nos certames, né? Mas na descrição dos objetos de contratação, eles não estão tão claros, né? Não estão tão presentes, é uma presença bem baixa, né? Então, o que a gente considerou a partir dessa análise, analisando um campo global, né, desse grupo de editais, é que eles são de pouca sustentabilidade, né? Então, apesar de terem incidência de critérios de sustentabilidade no texto do edital, de alguns critérios, né, eles estão pouco presentes na descrição dos objetos de contratação. A gente vê, por exemplo, aqui, nossa universidade, né, ela tem como pilares, né, da sua construção a tecnologia e a sustentabilidade. Mas um critério como esse aqui, de uso de inovação que reduza o presente pressão sobre recursos naturais, ele não aparece em nenhum dos editais analisados, entendeu? Então, tem critérios importantes aqui que eles não estão presentes nos editais de aquisição que foram analisados nessa pesquisa. Visto que o Plano de Logística Sustentável da UFSB, no que se confere a compras e contratações sustentáveis, tem como plano de ação a conscientização e a educação organizacional sobre práticas sustentáveis e consumo eficiente, é importante que essa conscientização ela esteja vislumbrada no texto de futuros editais e principalmente das futuras aquisições, com a inclusão de critérios e requisitos que buscam promover essa sustentabilidade. A inclusão de critérios de sustentabilidade na descrição dos itens, ela é de fundamental importância, porque ela garante que aquilo que está sendo adquirido para a universidade, ela tem, dentro das análises de sustentabilidade, eles estão enquadrados, né? Então, ela garante que a gente está consumindo coisas que têm um impacto menor para o meio ambiente, que têm um impacto mais positivo para a sociedade, né? Então, é importante que a gente esteja seguindo isso que já está colocado no plano de logística sustentável da nossa universidade. Quanto aos resultados, a partir dos questionários que foram emitidos para os stakeholders, a gente teve o envio de 20 questionários, né? Desses 20 questionários, 14 foram respondidos, 8 deles por demandantes e 6 por operacionalizadores. A gente teve uma presença maciça dos operacionalizadores do processo de compras, respondendo os questionários, mas ao se tratar dos demandantes, a gente teve assim uma não participação, né, de 43% desse grupo, né? O que a gente fica pensando assim, por que, né, que essas pessoas que estão nesses cargos de gestão não se propuseram nem a dar uma resposta negativa ao pedido de preenchimento dos questionários, né? A gente, dentre os demandantes respondentes, a gente teve um dos demandantes que respondeu dizendo não se sentir apto a responder sobre questões de compras sustentáveis por julgar que essa atribuição de compras não está ligado à sua função, né? E está mais ligada à função dos coordenadores de campus, né? Um entendimento um pouco assim, como vou dizer, um pouco distante da realidade que é a gestão acadêmica dentro da nossa instituição. Os demandantes de compras também, ao serem perguntados se eles consideram que os processos de compras da UFSB contêm critérios de sustentabilidade, 42,9% disse que não considera que tem. Mas a gente tem uma parcela interessante de 28,6% participantes que não souberam responder, não sabiam responder. Isso pode se dever à falta de informação que esses demandantes têm sobre esses critérios de sustentabilidade, né? Então, a gente pode fazer essa ligação
a essa falta de informação, visto que a maioria deles não fez nenhum curso de capacitação sobre compras sustentáveis. Quanto aos demandantes de compras também, a gente viu que 80% desses servidores responderam possuir algum nível de conhecimento de critérios de sustentabilidade. Quando perguntados sobre os critérios, eles disseram possuir conhecimento desde do conhecimento razoável, bastante conhecimento, ou conhecimento fraco, né, a respeito disso, mas 80% deles demonstraram conhecer. Mas quando perguntaram com relação à aplicação desses critérios, quando eles participaram da elaboração desses certames de contratação, 64%, em média, 64% dos respondentes respondeu nunca ou raramente considerar esses critérios. Então, apesar deles conhecerem alguns critérios, saberem da importância, né, 64% deles, em média, né, não consideraram ou raramente consideraram esses critérios ao elaborar os certames de contratação. Ao perguntar sobre as dificuldades na implantação dos critérios de sustentabilidade, né, eles indicaram um número reduzido de servidores como um gargalo para poder implantar esses critérios, visto que eles não têm um pessoal de apoio, né, para poder auxiliar na elaboração dessas demandas, né, com um olhar mais atento a esses critérios de sustentabilidade. Eles também indicaram dificuldades com o fluxo de processo de compras, dizendo que algumas fases são muito curtas, né, eles não conseguem perceber assim, os critérios que precisam ser adotados num curto espaço de tempo que eles têm para entregar as demandas que eles precisam entregar. E também olharam como dificuldade a falta de um sistema que compile as informações de sustentabilidade. Tem um sistema onde possa ser consultado itens ou materiais que têm já esses critérios de sustentabilidade. Quanto aos operacionalizadores do processo de compras, 66,6% desses servidores já participaram de algum processo de formação ou capacitação sobre compras públicas sustentáveis. Mas, apesar disso, quando perguntaram se eles possuem conhecimento satisfatório sobre critérios de sustentabilidade, eles tiveram, enquanto grupo, uma resposta um pouco difusa, né? 2 servidores discordaram, 2 não concordaram e discordaram, e 1 concordou com isso. Então, a gente pode ver que apesar deles terem essa formação, a grande maioria tem uma formação, essa formação ela ainda não está intrínseca dentro das ações deles. Então, não existe uma segurança sobre o conhecimento desses critérios de sustentabilidade e sua aplicação nas compras públicas. Um dado interessante também, um dos critérios, né, como aqui a gente demonstra, 100% dos respondentes classificaram o critério baixo impacto sobre recursos naturais com flora, fauna, ar, solo e água como de dificuldade mediana de implantação, né? Então, nenhum dos respondentes indicou esse critério como ele sendo de difícil implantação ou de muito difícil implantação. Apesar disso, quando a gente analisa os editais, esse critério aparece em 0% dos editais. Então, não aparece em nenhum edital, né? Apesar deles não considerarem de difícil implantação, ele não está presente em nenhum dos editais que foi analisado por essa pesquisa. As maiores dificuldades na implantação dos critérios de sustentabilidade nas compras na UFCB, indicadas pelos operacionalizadores do processo de compras, foram também o número reduzido de servidor, que eles também alegam não ter mais pessoal para que seja feita uma análise mais minuciosa dos editais, no sentido da inserção de critérios de sustentabilidade, dificuldades com a fiscalização e o cumprimento das normas, né? Então, por não ter pessoal, não tem um pessoal especializado para fiscalizar o cumprimento dessas normas, né? E a falta de entendimento da legislação por parte dos fornecedores. Eles dizem que uma coisa aqui está ligada à outra, né?
a falta de dificuldade de fiscalização faz com que a falta de entendimento de legislação por parte dos fornecedores, ela passe, assim, falando uma linguagem mais coloquial, passe batido, né? As pessoas não se deem conta de que alguns critérios não foram atendidos. Então, isso é uma dificuldade também da implantação desses critérios de sustentabilidade. Como resultado dessa pesquisa também, foi elaborada uma cartilha de boas práticas para compras sustentáveis nas universidades públicas brasileiras, né? Foi uma parceria da UFSB com a Universidade Federal do Cariri, né, que disponibilizou o seu repositório, né? E essa cartilha está disponível em e-book. Ela foi feita a partir de um incentivo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Em parceria aqui com o grupo de pesquisa RG Clima, e então uma parceria interinstitucional, né, entre essas duas instituições. Essa cartilha ela também está disponível na biblioteca virtual da UFSB. Quanto às considerações finais, então, temos a presença de critérios de sustentabilidade em todos os editais analisados. Isso, então, indica que tem algum comprometimento com práticas sustentáveis, né? Se a gente encontra em todos os editais, a gente encontra algum tipo de critério de sustentabilidade, a gente vê que existe na universidade algum comprometimento com essas práticas sustentáveis. Mas essa aplicação, ela ainda não é uniforme, pois a gente encontra muito mais critérios de sustentabilidade nos textos dos editais e encontra pouco presente na descrição dos itens. E é de suma importância para que haja um atendimento desses critérios, que esses critérios estejam presentes na descrição dos itens. Na abordagem aos stakeholders, foi possível observar que a gestão das compras, ela nem sempre é entendida como uma função dos gestores acadêmicos, né? Foi um dos respondentes, mas a gente vê que isso precisa ser fortalecido mais, já que são cargos rotativos, né? As pessoas estão sentadas nessas cadeiras de decano ou coordenador de campus de tempos em tempos, então se faz necessário, assim, que fique mais claro quais são as funções de gestão dessas categorias e qual é a responsabilidade deles quanto às compras públicas na universidade. Apesar do reconhecimento da importância da inclusão de critérios de sustentabilidade nos editais, né, tanto por parte dos demandantes quanto por parte dos operacionalizadores de compras, isso não se faz tão relevante na elaboração desses documentos. Apesar de todos eles considerarem, né, a gente, pelas respostas, todos eles consideraram os critérios de máxima importância, né, eles não estão presentes assim de uma forma tão efetiva nos certames que foram analisados nessa pesquisa. O plano de logística sustentável que nós temos aqui na universidade, então, ele ainda carece de uma implementação mais efetiva dos seus planos de ação, em especial ao que se refere a compras públicas de contratações sustentáveis. Então, os planos que estão estipulados no PLS, eles precisam ser melhor implementados para que a gente possa enxergar no futuro compras de contratações sustentáveis, referência como foram encontrados em alguns estudos, né, dentro dos estudos bibliográficos que foram feitos das pesquisas no Brasil, a exemplo da UFBA, ou a exemplo da Universidade Federal do ABC, né, que tem assim, ações referências dentro da prática de uso de critérios de sustentabilidade e compras sustentáveis. Aparecem como possibilidade de melhoria do cenário encontrado a adoção de capacitações práticas e fornecimento de ferramentas utilitárias para o cotidiano dos atores envolvidos. Então, essa capacitação prática, ela deve considerar também a diferença entre esses dois grupos de demandantes e operacionalizadores, né? Visto que os operacionalizadores eles já possuem uma familiaridade com esse tema há mais tempo e tratam diariamente com o tema de compras públicas. E os demandantes são ocupantes de cargo por um determinado período, precisam, então, ter um treinamento mais contínuo dentro dessa área,
com a adoção de ferramentas de consulta, né, para que eles possam fazer essas decisões de demandas mais voltadas com uma pegada um pouco mais sustentável, com uma pegada que busque um menor impacto ambiental. A pesquisa gerou como produto, né, a cartilha de boas práticas para compras sustentáveis nas universidades públicas. Essa cartilha já pode ser utilizada como um norteador de ações e orientações para implementar critérios de sustentabilidade nas compras públicas. E essa cartilha ela foi feita assim, tendo como um público-alvo os demandantes de compras. Então, ela já pode ser utilizada, né, por esses demandantes para que eles possam fazer escolhas nas suas aquisições mais ligadas aos critérios de sustentabilidade que devem ser respeitados nas aquisições. E tem aspectos importantes ainda a serem explorados, né, em futuras pesquisas, que é a análise do impacto efetivo da implementação desses critérios na sustentabilidade das instituições de ensino superior, saber se a implementação desses critérios está trazendo realmente um cenário mais sustentável para essas instituições. Também a percepção e envolvimento dos fornecedores e da comunidade acadêmica nesse processo. Como é que os fornecedores estão encarando esses certames com mais critérios, né, de sustentabilidade, como a comunidade acadêmica está vendo a aquisição desses itens, né, desses produtos, né, a partir desses processos, né, e também a mensuração dos resultados alcançados com a implantação de critérios de sustentabilidade. Então, eu agradeço a atenção de todos, aqui algumas referências do nosso trabalho, e fico à disposição da banca. Lucas, obrigada pelo cumprimento do tempo também, que a gente tinha previsto para essa atividade, e sem tantas delongas, eu gostaria de organizar, e aí até consulto os colegas se a gente pode fazer assim. Lembrando que a professora Andréa Ventura e o professor André Rego já estiveram com a gente lá atrás, na banca de qualificação, né? Então agora já estão revisitando esse trabalho, eu acho que é uma oportunidade também de ver o quanto conseguimos avançar e progredir a partir do que foi posto dentro das nossas escolhas e capacidades também. Então, acho que a gente poderia talvez conversar com um membro externo, a professora Andréa Ventura, que também tem trabalhos nessa área, especialista aqui, e lá da UFBA pode trazer novos olhares para a gente. Depois seguir para o professor André Rego, que também, né, o professor André também esteve nesse posto, né, tem um outro papel de avaliação, também teve nesse posto de demandante. Depois a gente segue para a professora Cristina, tá certo? E aí vocês ficam à vontade de deliberar com o Lucas ali como é que vocês querem fazer esse processo de intervenção com ele, tá bom? Obrigada, te agradeço novamente. Eu que agradeço, professora Guinever, minha parceira de longa data em pesquisas. Queria me desculpar com o professor André, depois que eu falei muito prazer, eu fiquei olhando assim, falei assim, nossa, eu acho que era ele que estava na qualificação comigo. Essa questão das bancas à distância também tem isso, né? Que a gente fica ali nos quadradinhos, enfim, né? Queria agradecer realmente, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo sobre essa questão tão relevante que são as compras públicas sustentáveis. Parabenizar você, Lucas, realmente pelos avanços, tá? Eu que tive a oportunidade de ler o seu trabalho na qualificação e agora relê-lo, mas é um novo trabalho, né? É um trabalho que avançou bastante, é um trabalho que está muito bem escrito, é um trabalho que está coerente. Sabe aquele trabalho que dá gosto de ler? É o seu trabalho. Então, realmente, eu começo parabenizando. Eu entendo que você conseguiu incorporar de uma maneira bastante expressiva as minhas considerações na banca. Então, eu vejo ali um resultado muito claro daquilo que a gente conversou na qualificação. E eu acho que a principal incorporação que você trouxe pós-qualificação, e que inclusive eu sugiro fortemente que você e a professora Guinever trabalhem nisso para uma potencial publicação, é o seu modelo de análise. Então, assim, como você analisou esses editais? Eu lembro que na qualificação estava bastante perdido, que eu sugeria a você algumas leituras, inclusive, só que você avançou e muito. Então, ao descrever realmente percentuais de alcance, onde olhar, como olhar,
Ao você ter ali todos os critérios que deveriam estar presentes nas compras públicas e a gente poder olhar nas instituições de ensino como é que eles foram ou não atendidos. E agora eu falei nas instituições de ensino, mas na verdade na administração pública, não é? Realmente eu não sei, eu acho que caberia uma análise nossa sobre esse sentido. Eu nunca fiz trabalho de compras públicas sustentáveis que não fossem universidades, né? Curiosamente, meus estudantes de mestrado que fizeram esse tipo de análise sempre tomaram como objeto as universidades públicas. Mas, assim, o quanto que isso diferenciaria para um outro órgão da administração pública? Eu não sei se essa cartilha que já tinha parabenizado você na qualificação e agora reforço muito isso, o quanto que ela não poderia ser útil para outros órgãos que fossem trabalhar, claro, que com os mesmos objetos, né? Porque você fez uma seleção dos objetos que você mergulhou para analisar, não necessariamente na cartilha, mas no seu modelo de análise. Então, assim, eu fico pensando assim, o quanto que esse trabalho que você realizou, claro, com o apoio da professora Guinever, ele não pode ser útil em geral. E, definitivamente, ele não pode ficar parado numa dissertação que a gente sabe que são pouco consultadas, né? As dissertações, as teses, elas são muito menos acessadas do que os artigos científicos. Nós, pesquisadores, acabamos buscando não só pela concisão do trabalho, né, que já temos já um trabalho mais objetivo, mais fácil da gente compreender, ler, etc., mas que foi revisado por pares e, portanto, validado enquanto conhecimento técnico, conhecimento acessível e aceito como válido, né? Então, eu realmente sugiro que vocês façam isso. A possibilidade de ver a evolução das ações em cores é muito positiva também. Eu acho que foi uma ideia muito boa que vocês tiveram. Então, assim, é uma ferramenta fácil de compreender e me parece fácil de aplicar, tá? Então, eu realmente sugiro que vocês busquem a publicação disso. Além da boa redação, uma coisa que eu gostei muito de ver foram os bons quadros sínteses, tá? Então, eu gosto muito de quadros sínteses, acho que nos facilitam a leitura, a compreensão. Mas, como estamos aqui também para sugerir melhorias, né? Eu acho que tem alguns pontos do seu trabalho que, na minha percepção, ainda poderiam ser melhor trabalhados, né? Então, eu começaria pelo próprio resumo, onde eu senti falta de você minimamente mencionar quais foram os 2 grupos trabalhados, né? Então, eu acho que somente trazer essa informação para ficar com uma clareza ali total. Eu brinco que se o leitor ele não for pego no resumo, ele não é mais pego para a leitura, não. Tá? Ele pode até abandonar na introdução, mas se ele viu o resumo e não pegou, ele já fala, ai, tchau. Então, eu acho que é bacana já trazer um resumo mais completo. Lá na introdução, na página 15, você fala sobre as compras de maneira sustentável terem se tornado uma obrigação legal, mas você não menciona qual lei traz isso. Eu acho que caberia já mencionar, tá? Para a gente já ter ali o posicionamento total. Aí eu já estou aqui nas minhas anotações do referencial. Eu já tinha elogiado você sobre isso na qualificação, mas eu volto a reafirmar, né? Tem pessoas aqui que não assistiram a qualificação. O Lucas traz, e claro que eu sei que isso tem o dedo da professora Guinever, né? Traz uma análise sobre o que seria a diferenciação entre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, uma crítica ao desenvolvimento sustentável. Isso é raro a gente ver nos trabalhos. Então, é uma coisa que para mim me chamou muita atenção. Eu acho que você fez uma muito boa revisão de literatura e isso é refletido tanto no seu referencial, quanto depois se reflete novamente, pulando rapidinho, depois eu volto, para o item 5.4 dos resultados, né? Uma outra coisa que eu acho que você conseguiu fazer muito bem e que não necessariamente a gente consegue ver muito claro isso nos trabalhos de dissertação de mestrado, que como a professora Guinever disse agora há pouco, a gente está ainda no processo de formação de pesquisadores, é o pesquisador, ainda em formação, conseguir fazer uma análise entre o que ele encontrou no campo e o que tinha no referencial teórico. E isso eu considero que você realmente conseguiu fazer. Voltando para o referencial,
Para mim, me causou um pouco de surpresa quando eu vi que você se refere à Política Nacional do Clima para já trazer um esboço da legislação federal para as compras públicas sustentáveis. E você menciona ali o artigo 39 da política. Daí eu fui lá, né? Porque você não mencionou o inciso, eu encontrei. Mas assim, eu sugiro que você já traga o inciso que faz referência a isso, porque são muitos incisos, né? Então, assim, vamos facilitar a vida do leitor, facilitar a vida de quem está querendo conhecer mais esse campo de pesquisa. E daí eu fiquei pensando, né? Fui lá, lendo o referencial, lendo. E daí a gente chega no item 3.33, que trata justamente de como funcionam as compras dentro da UFSB. Eu compreendo o fato de vocês terem colocado junto as compras públicas em instituições de ensino superior. No entanto, na minha percepção, e daí claro que é uma escolha de vocês, mas eu acho que faria muito mais sentido vocês colocarem isso eventualmente lá no método, explicando o campo que vocês escolheram para pesquisar, porque ali você já tem muitas coisas que são muito específicas do seu objeto, né? Então, assim, não acho que caberia ficar isso lá, quando você fala das instituições de ensino em geral. Eu acho que faria mais sentido você destacar isso realmente para já fazer uma apresentação, e você fala, inclusive, da estrutura de compras, você fala da PLS, né? Do plano de logística sustentável. Então, eu acho que, não sei, para mim, ficaria mais coerente num item em separado. E eu acho que você tem muitos subsídios na revisão sistemática de literatura que você fez para dar uma fortalecida nesse item sobre instituições de ensino em geral. Eu acho que você estudou vários trabalhos que trouxeram o que essas instituições vêm fazendo. Eu achei que essa parte poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvida no seu trabalho, tá? Bem, estou chegando já aqui nos procedimentos metodológicos. É interessante que eu tinha colocado logo no primeiro parágrafo, né, da sua apresentação dos procedimentos, eu tinha colocado: relembre para o leitor os objetivos, e você faz isso depois. Mas eu senti falta do objetivo A, não encontrei, tá? Daí eu fiquei pensando, né, você fala que a experiência do pesquisador foi um dos itens utilizados para as análises. Essa experiência do pesquisador não teria sido uma observação? Não sei se participante ou não participante, me parece que participante, você atua nas compras, mas eu acho que você foi além da sua experiência. Você estava vivenciando as compras, você estava dialogando com os outros agentes que fazem compra. Eu não sei, eu acho que é algo para vocês analisarem, você e Guinever, tá? E eu não sei se foi uma questão de alguma desatenção em algum momento na leitura, mas eu não identifiquei você explicar o porquê da escolha temporal. Ok, né? Me parece que foi porque a UFSB foi criada naquele ano, né, de 2014, então começa ali, mas eu acho que precisa ficar explícito. Se você explicitou e eu não vi, peço desculpas, mas eu gostaria que você me dissesse se isso tá ou não está presente ali, tá? Deixa eu ver. Ok. Só anotei agora durante a sua apresentação. Me parece, Lucas, que não está muito claro para nós, leitores, o porquê que seria tão importante que os editais descrevessem, não apenas na descrição do edital, mas também no objeto a ser contratado, a descrição do objeto. Né? Eu acho que isso talvez seja o principal ponto assim de melhoria no seu trabalho. Porque para você isso é muito claro. Né? É a principal crítica que você faz, inclusive. Mas isso não está ali, tá? Então, eu acho que é bem importante você colocar isso. Eu tô aqui caçando na minha memória, né? Eu acho que eu já tinha falado isso na qualificação, mas assim, para mim, Andréa, pode ser uma questão de estilo, tá, gente? Então, vocês fiquem, claro, que muito à vontade, mas o item 5.1, que é o item que trata da revisão sistemática para encontrar a produção acadêmica sobre compras públicas sustentáveis em instituições de ensino,
não deveria estar em resultados. Não acho que isso é resultado, não faz parte de nenhum dos objetivos específicos. Isso você fez para poder compreender as compras em geral, para você poder fazer suas análises. Então, eventualmente, isso pode, claro, o resultado dos trabalhos eu levaria realmente para referencial. E assim, quem foi que publicou? Onde é que estão os autores? Ou você, de repente, leva isso para a metodologia, porque isso foi um método que você utilizou e muito bem explicado ali naquele item 5.1, ou eventualmente até leva para um apêndice. Eu acho que ele quebra seus resultados. A gente está ali, chega nos resultados, quer ver, afinal de contas, o que a UFSB está fazendo, como é que é a percepção desses públicos que foram consultados, sabe? E daí eu acho que quebra, na minha percepção, certo? Já tinha falado, mas reforço, o item 5.4, eu gostei bastante, com exceção dessa questão do objeto, tá? No edital, que eu acho que é algo que vale a pena reforçar. E daí você finaliza o seu item de resultados falando sobre algumas pretensões futuras suas enquanto pesquisador, lá na página 74. Eu sugiro você já levar isso para as considerações finais, tá? Eu acho que faz mais sentido ficar lá. E ainda nas considerações, eu tinha comentado que eu senti falta de limitações da sua pesquisa, né? Eu acho que é importante você mencionar. E eu tinha sentido muita falta de uma especificação do que é que você está sugerindo de pesquisas futuras, que aqui na apresentação você já trouxe, né? Então, aqui na apresentação ficou claro o que você acha que pode ser pesquisado. Quem sabe por Lucas no doutorado, né? E Nevera acabou de mencionar essa possibilidade. E eu vejo em você essa gana de pesquisador, sabe? Você lá atrás, nessa especialização, já tinha buscado entender as compras públicas, você quis mergulhar isso no mestrado, você realmente fez um trabalho de pesquisa bem profundo para o mestrado, você demonstrou essa capacidade de leitura do referencial versus resultados. Quem sabe não está nascendo aqui um futuro doutor, não é? E é isso, sabe? Gostaria de mais uma vez parabenizar. Na minha percepção, você realmente cumpriu os requisitos, já adiantando o meu voto. Parabéns. Obrigada, professora Andréa, pela gentileza e generosidade das colocações. E eu passo para o Lucas, se ele quiser comentar alguma coisa, antes de passar para o professor André Rego. Eu quero ser grato pelos comentários, né, da professora Andréa, bem pertinente, vamos observar. Respondendo uma das perguntas sobre a questão da escolha temporal, né, eu talvez tenha que deixar um pouco mais explícito, mas a gente explica, né, que o primeiro edital, ele data de 2014, então por isso a gente escolheu esse período temporal, de 2014 a 2022. Por causa de quando foi fundada. A universidade é fundada em 2013, e então o primeiro edital em 2014, então a gente escolheu esse período onde começaram as compras públicas, né, na universidade. Período que abrange a totalidade dos editais lançados. Isso. Até 2022. Perfeito. E teve uma outra questão que você me fez, eu não estou recordando aqui. A questão específica tinha sido só essa. O resto são todas sugestões, questões para vocês analisarem, tá bem? Então, obrigada, Lucas. Grato. Professor André Rego. Opa, beleza? Enfim, estava aqui respondendo uma dúvida do dever de casa da minha filha. Desculpa. Coisas das sessões online também, né? É prova para ela de história, né? Que bom que eu sou historiador, né? Enfim. Mas, então, gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? De estar analisando aqui. Deixa eu tirar da rede social aqui, gente. Desculpe, viu? De estar analisando aqui o trabalho do Lucas, né? E celebrando esse fechamento de ciclo aí, né? Que a gente sabe que é muito trabalhoso, o mestrado e o doutorado têm a característica de, no final, ser mais intenso, né? Por conta da produção efetiva mesmo, do trabalho, do estudo, da pesquisa, né? E, enfim, o Lucas eu conheço de longa data, desde que eu cheguei aí, né?
e sei do esforço dele, da dedicação. Eu fico muito feliz em ele estar completando esse ciclo e parabenizar também a professora Guineverre, a gente sabe da competência também, acho que é uma dupla bem articulada aí, né? Orientadora e orientando, são bastante dedicados, né? Tem um compromisso muito forte, né? Com aquilo que se propõe a fazer, né? Então, a minha felicidade de estar vendo esse ciclo completado aí. Desse estudo bastante interessante, né? Um excelente estudo. O perfil geral aqui da minha análise vai ser muito nisso, de parabenizar esse estudo. Objetivo, né? Como a professora Guineverre bastante objetiva, sem peias, né? Uma leitura muito agradável, assim, né? Confesso que eu achei que eu ia gastar mais tempo lendo, né? E a gente foi fluindo, assim, na leitura, é bastante interessante, não tem rodeios, eu acho que em determinadas áreas, em determinadas produções, a gente sente a falta dessa objetividade que é tão necessária à produção do conhecimento acadêmico, científico, enfim. Então, queria parabenizar, agradecer também a oportunidade de estar aqui escutando as palavras, mais uma vez, né, da professora Andréia, né, acompanhamos esse trajeto aí. Te confesso que na qualificação, em fevereiro, né, a qualificação foi este ano, né, fevereiro, bateu uma certa angústia de, talvez, o Lucas não poder cumprir pelo menos uma parte razoável daquilo que a proposta se incumbia de fazer, né, o projeto, e ver que isso foi cumprido é uma alegria e também uma admiração, né? Deve ter sido um trabalho difícil. Também a oportunidade de estar aqui com a professora Cristina, né? Mais uma vez aí na batalha, agora em outras posições, né? Em outros territórios. Eu lembro que Cristina, a gente entrou né? A gente se conheceu num processo assim meio conflituoso do curso de Direito, né? E, enfim, aquelas coisas bastante complicadas, né? Que a gente tinha até a aprovação do curso, né? A obtenção de uma nota, né, máxima na avaliação do INEP e o processo mesmo de implantação do curso de Direito foi uma coisa não somente angustiante, mas sacrificante em relação aos nossos esforços aí, principalmente o pessoal que estava no colegiado de Direito, né, que estava no olho do furacão, mas isso respingava também nos cursos e nas coordenações que acabavam sendo enredados nessa teia aí, a partir do sistema de ciclos, aí digo especificamente do BI de Humanidades, do campus Paulo Freire, enfim. Então, é a satisfação de estar participando desse momento aí. Bom, eu mandei para você, Guineverre, agora há pouco, alguns minutos atrás, um parecer, né, sobre a dissertação do Lucas, né, e eu vou aqui fazer a leitura, né, para que eu não me delongue muito, e aí eu vou fazendo alguns comentários. Muitos dos comentários eu vou aproveitar da professora Andréia, né, que a gente teve uma certa coincidência aí na análise dessa dissertação. Deixa eu só abrir aqui, que eu acabei fechando por algum motivo, e já faço a leitura aqui. Tá? Todo mundo está ali ouvindo aqui, viu, Taylor? Enfim, daqui a pouco eu falo. Bom, então, gente, desculpe mais uma vez. Então, parecer sobre o material, né? A dissertação. Então, o material denominado Compras Sustentáveis na Universidade Federal do Sul da Bahia, análise dos processos de licitação para aquisição de bens permanentes e materiais de expediente, na modalidade de dissertação do estudante Lucas de Souza Moreira, sob a orientação da professora Guineverre Álvares Machado de Melo Gomes, consiste em uma bem elaborada pesquisa, com excelente fundamentação teórica e concisa mobilização de instrumentos metodológicos, pelo que congratulo o estudante e orientadora. A proposta se incumbiu em avaliar o grau de inserção das políticas de sustentabilidade no processo de compras de materiais e aquisição de bens na UFSB, como preconiza a recente legislação em vigor, seja ela no âmbito externo, né, nacional, estadual, municipal, seja ela na dimensão interna institucional. Para tanto, a pesquisa empreendeu-se via estratégia qualitativa, descritiva, dentro de um estudo de caso,
o que, em termos concretos, significa que o proponente fez uma abordagem dos editais licitatórios de pregões para aquisição de materiais ocorridos na UFSB entre os anos de 2014 e 2022, além do exame das normativas internas e externas, com o fito de dimensionar a incidência ou não, a consonância ou não, com as diretrizes atuais de sustentabilidade. Acrescem-se aos métodos a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados via aplicação de questionários online, aos decanos das unidades acadêmicas e aos servidores que lidam com processos de compra na UFSB, denominados de stakeholders internos ou partes interessadas, né? Em todos os procedimentos de coleta de dados, o mestrando lançou mão de mensurações com o intuito de avaliar o nível de sustentabilidade em cada processo ou conjunto de atores que movimentam o fluxo de compras na UFSB, o que resultou em expressões de contagem de incidência, tabelas, gráficos e percentuais. Isso que a professora Andrea falou, né? Essa organização em tabelas, em gráficos, né? Percentualizar a análise, eu acho que ficou bastante interessante também. Ademais, de uma forma bastante oportuna, o discente e a orientadora formularam uma cartilha que versa sobre boas práticas em compras sustentáveis nas universidades públicas brasileiras. Adorei a cartilha também, viu, Lucas Ignervelli? Os resultados apresentados e discutidos, né, vamos para a parte dos resultados que você trouxe, demonstraram os seguintes aspectos ou condições, né? Percepção do estado atual da produção científica / acadêmica sobre o tema, constatando a insuficiência de material, mas verificando o crescimento das iniciativas nessa seara investigativa, né? Processos de compra, né? E sustentabilidade, interrompido no ano de 2021, provavelmente por conta dos efeitos da pandemia. Ou seja, você verificou que há uma lacuna, há lacunas ainda, mas que há um crescimento desse tipo de produção, ou melhor, de produção nesse tema aí. 2, o outro resultado que você apresentou e discutiu, né? Diferença significativa nos editais de compras lançados pela UFSB entre a ementa ou resumo e a descrição detalhada dos produtos, apontando para a presença naqueles, ou seja, no resumo, na ementa, né? E a ausência nestes, na descrição detalhada dos produtos, de sustentabilidade, como determina a normativa em vigor. E aqui vem um parêntese para eu explorar um pouquinho a fala da professora Andrea, e aí eu acho que é um pouquinho de falta de experiência, Lucas, na pesquisa, certo? Porque essa diferença entre o que está lá na ementa, na introdução, enfim, do edital, e o que está na descrição do material, era uma dissertação inteira, porque você está mostrando uma discrepância enorme entre a teoria e a prática. Essa parte inicial é uma coisa protocolar. Todo mundo, maravilha, vamos ser sustentável, PLS, normativo, não sei o quê. Mas quando você vai chegar no concreto da coisa, que é você adquirir o material, e para adquirir você tem que descrever, você não tem essa sustentabilidade. Então, isso aí daria um prato cheio para você explorar, inclusive, uma dissertação. Então, realmente faltou você explorar um pouquinho mais isso. Por que eu falo que é a falta de experiência? Porque isso deve estar na tua cabeça. Mas você precisa perceber que da tua cabeça até a dissertação existe um abismo, que você precisa colocar isso para o leitor, para a leitora, porque eles não conhecem. E mesmo que conhecem, eles precisam estar, né, cientes dessa evidência, dessa pontuação, dessa sua problematização. Né? Então, isso precisa estar bastante explorado. Né? Embora isso não tire a qualidade do seu trabalho, mas é a questão, eu acho, que da experiência mesmo da pesquisa que você está adquirindo. Eu acho que o professor André travou. Confere ou fui eu? Ele. Parece que ele caiu. Deixa eu dar uma olhada. Também tive instabilidade aqui da internet. Minha câmera ficou oscilando muito. Caiu um pouquinho. Isso. Caiu. Eu parei de onde, gente? Tava... Enfim, estão ouvindo? Você está falando da questão da sustentabilidade, André, que ficou muito mais no discurso, na atualidade, do que como prática real, e que isso poderia ser mais bem desenvolvido na dissertação. Isso, pronto. E aí eu acho que é um pouquinho da falta de experiência na pesquisa ainda, certo? Que você está ganhando, né, de uma forma
notável que você está ganhando essa experiência, mas podia explorar um pouquinho mais, né? Porque aí, na verdade, daria uma dissertação inteira para você falar sobre essa diferença entre teoria e prática, né? Enfim, uma outra coisa também que você trouxe como resultado foi o desconhecimento, né, por parte dos stakeholders internos, né, que são as partes interessadas, em relação a esses critérios de sustentabilidade, né? E aí, quando você fala dos decanos, da posição que eu ocupei durante algum tempo, né, eu até compreendo, mas o que me surpreendeu foram os operadores, né, apresentarem um desconhecimento sobre esses critérios de sustentabilidade, né? Isso daí é uma coisa que eu botei até aqui várias exclamações, né, na análise aqui da sua dissertação, que já era preocupante se a gente falasse sobre os decanos, fica mais preocupante ainda quando a gente fala que pessoas do setor de compra mesmo não têm esse entendimento aí, não conhece de uma forma suficiente, né, essas diretrizes, essas normas, né? Por que é que isso acontece, tá? Bom, e um outro resultado que você apresentou é o número reduzido de servidores que atuam na gerência e suporte dos processos de compra na UFSB, né? Então, isso está patente a todo momento, né? São 6 operadores, não sei se você se incluiu, mas são 6 operadores para dar conta de demandas dos 3 campos, 11 unidades acadêmicas, se eu não me engano, se eu não me falha a memória do número de unidades acadêmicas, né, IACs e centros de formação, pró-reitorias, entendeu? Então, é um universo enorme de demanda para 6 pessoas, né, darem conta disso daí. E também você colocou a abrangência dessas dificuldades para outras IFs, ou seja, é um estudo de caso, mas que você teve a preocupação, né, de analisar outras realidades e comparar, né, e perceber que esses problemas que afligem a UFSB também estão presentes em outras instituições, né, em outras instituições de ensino, certo? Então, não é uma coisa que diz respeito só ao UFSB. Então, isso você trouxe também no resultado, mas também trouxe referências de avanço, né, nessa área de compras e sustentabilidade, que é o caso da Federal da Bahia e Federal do ABC, né? Coincidentemente, são referências em termos de proposta pedagógica para a UFSB também, né? A Federal do ABC tem a questão dos BIs, né? E a Federal da Bahia também, inclusive a Federal da Bahia, como você fala, é meio que madrinha, né, da UFSB. Então, o que coloca elas ainda como maior referência, uma referência ainda mais forte para a UFSB, já que tem alguma familiaridade, né, na gênese da própria UFSB. Bom, então, diante desses resultados apresentados, né, diante do que você fez, eu trouxe aqui algumas sugestões, né, na verdade... não, desculpe. Antes as recomendações que você faz, né? Você recomenda a melhoria dos processos de capacitação de servidores, com direcionamento diferenciado para diversos atores do processo, certo? Ou seja, capacitações específicas para demandantes e para operadores, né? E, aliás, essa ideia da cartilha é uma tentativa de amenizar, né, mitigar e coincidir um pouco com essa recomendação de capacitação. Garantia de melhor suporte em recursos humanos para os processos de compra, né? Você está evidente lá no seu trabalho que a estrutura, principalmente em termos de recurso humano, é insuficiente, né? Então, que a gente possa garantir essa estrutura mínima adequada para que os fluxos, né, o trâmite possa ocorrer dentro do que preconiza a legislação. E aqui eu faço algumas recomendações, né? E essas recomendações são mais para aprofundamento do estudo. Eu acho que não vai dar tempo, né? Nem cabe, talvez, não seja pertinente para que você faça para o depósito do material, mas para estudos posteriores, quem sabe, em mestrado ou em doutorado, né? Ou em outros projetos aí. Então, são
na verdade, são 3 recomendações, certo? E aí eu falo, essas 3 recomendações são muito pegadas na experiência que a gente teve, né? E aí eu me coloco junto com você nesses processos de compra aí, que são, na verdade, uma verdadeira guerra na UFSB, né? Eu não sei se já melhorou, imagino que não. Eu saí da instituição este ano, né? Então acredito que não deu tempo de modificar. Então é um verdadeiro perrengue, é difícil, é conflitante. Eu me lembro de uma reunião, um determinado pró-reitor, ele dizer que o centro que eu administrava, né, que eu geria, era um centro pequeno e que não tinha por que a gente estar com essas dúvidas, essas demandas, que era simplesmente fácil ou não era tão difícil assim. Você... Só que falta um pouquinho de entendimento da estrutura da universidade, do organograma complicado, que é diferente, que é uma estrutura que funciona com uma quantidade X ideal de servidores, docentes e técnicos, mas que no transcorrer da UFSB, a gente não conseguiu suprir essa demanda de servidores, né? E isso reflete nessas dificuldades também, tá? Então, essas recomendações eu faço muito em cima disso, né? Do desespero que é toda vez que, olha, é o plano de contratação, parará, parará, parará. Nossa, aí tirava o sono da gente e a gente, ainda bem que a gente contava com não digo dedicação, mas a compreensão, né? Não só a dedicação, mas a compreensão do Lucas também, né? Que às vezes até a gente puxava a orelha dele, Lucas, você está de férias, rapaz. Férias é um direito, né? Que nos assiste e a gente não pode abrir mão dele, né? Mas aí, muitas vezes ele saía das férias, entre aspas, né? Para atender as demandas, porque eram muitas dúvidas, é uma coisa muito complexa, né? O decano, ele é um professor. Ele é um professor. Ele é escolhido entre os professores, né? A instituição, a gente prestou um concurso para a instituição, a gente não tinha previsto essa função administrativa, entendeu? Então, a gente vai cuidar muito bem da parte de alocar docente, de planejar as aulas, né? De pensar em processos de melhoria na parte pedagógica, né? Mas nessa parte administrativa a gente vai falhar, né? Talvez um decano ou outro, por iniciativa própria, pela própria formação dele, né? Ou experiência, talvez dê conta do recado. Mas a maioria não. Sistematicamente na UFSB, não. Né? E aí eu me coloco, né? E não é uma questão de má vontade. Talvez a dificuldade ou reticência na resposta ao questionário tenha a ver com isso também. Eu acho que foi pelo tempo, né, que você deve ter aplicado esse questionário. A qualificação foi em fevereiro, né? Então, você deve ter aplicado esse questionário, de fato, depois disso. Então, acho que pouco tempo E também as atribuições e a dificuldade dos decanos em entender esse processo. Aí eu falo da posição que eu ocupei como decano, não por culpa deles, mas por conta da imensa quantidade de demandas à gestão acadêmica, eles falam a gestão acadêmica, mas a gestão administrativa também, né? E essa dificuldade em lidar com essas inúmeras demandas e a própria função do decano que tem que ser revista, assim como a função, a organização administrativa da UFSB, né? Essa coisa de existir uma unidade acadêmica, IAC, centro de formação, e você não ter servidores técnicos específicos para aquela unidade, isso é terrível. Isso é terrível. Não adianta dizer, você vai utilizar a estrutura das pró-reitorias, você utiliza a estrutura do campus, mas não é. Existem demandas específicas que são de cada centro, são de cada IAC, né? E isso a gente precisa ter um conjunto de servidores técnicos, né? Em colaboração, atuando lá especificamente naquele centro, naquele instituto, com os decanos, né? Porque fica uma ciranda assim, meio complicada, né? E aí isso gera conflitos, isso gera ruídos na comunicação, isso gera brigas, né? Pelo menos gerava na minha época. Isso gera dificuldades imensas, né?
na realização dos trabalhos, né? Então, é isso, Lucas. As sugestões é justamente essa. Primeiro, eu senti falta de você, em tudo, eu senti falta de você colocar os dois pés na mesa, né? Você foi muito, assim, ponderado demais, assim. Eu acho que você vivencia isso e você sabe como é a batalha, a dificuldade desses processos de compra. Então, acho que você deveria ter feito uma crítica mais contundente em relação à dificuldade, porque você tem moral para falar, você tem lugar de fala, né? Porque você é demandado e você sofre com isso. Os processos de compra na UFSB são terríveis, né? E já que a gente está falando de um mestrado acadêmico, né, eu acho que você teria que aprofundar mais, mostrando as dificuldades mesmo, né? Então, primeiro de tudo, dessas dificuldades, é situar o contexto da UFSB, é dizer assim, olha, a UFSB foi pensada, você trouxe a estrutura da UFSB, né? Aquela coisa para explicar para a gente, né, como é e tal, que é, assim, maravilhoso, eu gostei muito. Aliás, no gráfico ali, viu, tu esqueceu do CFDT, viu? Você botou a descrição lá, CFDT, no texto, mas no gráfico lá você fez com aquela bolinha, né, da estrutura, tá faltando lá o CFDT. O CFDT é do PPG-CS, né? O PPG-CS está vinculado ao CFDT, né? Então, depois você coloca lá a bolinha lá da estrutura. Mas eu senti falta de você fazer um Acho que travou o som. mostrar por que, né? Por que Se você tá puder ouvindo? repetir aí o que você está falando, porque cortou uma parte. Aí eu estou com dificuldade em saber qual parte cortou. Você estava falando, a última fala sua foi que faltou no gráfico lá o CFDT. Tá, faltou no gráfico o CFDT ali, né? Enfim. Então, eu acho que também faltou esse histórico da UFSB. Você trouxe a estrutura da UFSB, mas o histórico. Por que o histórico? Porque a lei de criação da UFSB, né? E o plano orientador, a proposta inicial era funcionar de uma forma tal, com a quantidade X de docentes, com a quantidade X de servidores, né? Uma estrutura, né? X e Y, né? Só que no percorrer disso, a gente teve mudanças drásticas, políticas, né? A gente teve uma redução nos investimentos, nas contratações, a gente teve uma reformulação, como é que a gente chamava mesmo, era uma reestruturação acadêmica, né? Que é administrativa também, certo? Então, isso precisa estar explícito no seu texto, né? Esse histórico. A UFSB surgiu com essa proposta aqui e tal, mas acabou tendo que se adaptar, porque uma das raízes do problema do processo de compras, porque se a gente tem dificuldade em fazer o processo de compra normal, imagine dar uma conotação de sustentabilidade nessas compras, né? É difícil, entendeu? E isso tem a ver com o número de servidores, como você fala. Mas por que tem falta de servidores, né? Então, trazer esse histórico da UFSB, esse drama que foi percorrer esse ano, principalmente a partir de 2016, né? Que a gente teve que fazer, né? Enfim, dar nó em pingo d'água para resolver questões básicas, né? E outras questões acabaram sendo jogadas para mais adiante. Uma delas é essa questão das compras, né? Então, fazer esse histórico, Lucas, para entender o que a gente se propôs a ser lá em 2013, 14, e o que a gente acabou tendo que se tornar por conta de inúmeras circunstâncias, de inúmeras né, enfim, variáveis, tá? Então, fazer esse histórico da UFSB para mostrar como isso tem a ver com essa dificuldade no processo de compras com sustentabilidade. Isso está presente, inclusive, Lucas, no próprio... E aí eu acho que a Larissa, sua colega, vai falar melhor, né? Que é no PLS, né? A Larissa fala do PLS, ou é PLS, né? Que é uma pesquisa. Acho que ela está aqui, né? A Larissa está aqui. Larissa, eu acho que está presencial na sala. Está presencial. Agora, ela deu uma saída. Então, isso tá evidente, esse sintoma dessas dificuldades estão evidentes na própria constituição do PLS, né? Do logística sustentável, né? Enfim. E 2, a segunda recomendação, as limitações da estrutura administrativa atual da FSB, em que não há uma divisão de servidores técnicos específicos para as unidades acadêmicas, complicando
do decano, que é, acima de tudo, um gestor acadêmico, aquilo que eu falei para você, né? Então, essa dificuldade, esse mundo, essa encruzilhada em que se coloca esse diretor, né, que a gente chama de decano, que é ao mesmo tempo acadêmico, que é administrativo também, né? Isso precisa estar sendo coletado, né? E então talvez no questionário, se não for enfatizado, você enfatizar essa questão, você ouvir mais, talvez você lançar a mão de talvez uma outra estratégia de coleta de dados, um ponto focal, enfim. Mas isso precisa estar. Essa é uma briga muito forte dos decanos. E dentre os investigados, dos 16 que você investigou, foram 16? Foram 16 ou foram 20? Dos stakeholders? Foram 14, né? Não, mas do total, foram 20, né? Desses 20, 14 são decanos. Então, não, é porque assim, são decanos e também... E coordenadores, coordenadores, 11 decanos e 3 coordenadores. Então, desses 20 que você, né, mais da metade são decanos. Né? Então, é um público muito significativo e que tem esse problema específico e você precisa explorar em algum momento, quando você for avançar nos seus estudos. Porque isso é uma coisa que incomoda bastante, né? Essa função e essa questão de a gente não ter esse suporte, né? Então, isso precisa estar evidente aí, porque é uma dificuldade mesmo. Porque, repare, chega assim, pessoal lá das compras, eu acho que é a Pró-Reitoria de Administração agora, né? Ou é planejamento, não sei se é Franklin ou se é Fran, né? Mas, fala assim, a partir de agora está o plano de contratações. Aí vem aquele desespero, a gente começa, né? Nessa tentativa e erro e tal. Então, a gente precisa de um suporte, né? O decano precisa de um suporte. Eu precisava de um suporte, o decano e as decanas precisam desse suporte aí, para que isso possa fluir, a gente possa não errar tanto assim, né? Não passar tanto tempo errando e corrigindo, e a gente seguir essas diretrizes de sustentabilidade aí, que estão bonitinhas, estão lindas aí, maravilhosas, estão bem feitas na lei e também nos documentos que regem a universidade. Aliás, a sustentabilidade, como você falou, é um dos pilares, né, da instituição, mas tem alguma coisa entre a teoria e a prática que está bugada aí, né? E, por fim, eu acho que você poderia também, você chega ali na página, depois que você fala sobre a estrutura da UFSB, você começa a falar sobre o coordenador de campus, e aí você fala, é essa galera que mobiliza, gerencia a questão das compras, são os demandantes e tal. Mas acho que você poderia detalhar um pouquinho mais o fluxo, detalhar bem o fluxo de como isso acontece. Olha, em determinado período do ano, a Pró-Reitoria faz isso, e demanda para os gestores isso. Isso é feito a partir de um formulário. Esse formulário tem sido feito assim, um formulário conjunto, né? Ou um formulário específico, né? Isso depois passa pelo setor de compras. Para a gente ter uma dimensão do perrengue que é esse sistema de compras, entendeu? Perrengue que é. Porque você precisa jogar isso à vista de todo mundo, porque é uma coisa que grita, é um problemão. Uma das coisas que mais dá dor de cabeça para a gente é isso. Né? Então, eu acho que detalhar esse fluxo, se você tem a pertinência total, porque você vivencia isso na pele, você sofre isso na pele. Né? Então, trazer... Mas, claro, tudo isso que eu estou colocando aqui, não estou assim, fazendo uma exigência ou recomendando que isso seja feito agora, né? Mas para você pensar em voos futuros, né? Porque carece da gente estar fazendo uma problematização, né? Tentando entender esse lado aí. Bom, e é isso, Lucas e professora Guineberg, parabenizo aí pelo trabalho, gostei muito de ler, né? Foi um trabalho de memória também, remeteu ao meu passado recente, fui lembrando das coisas assim. Enfim, então, obrigado pela oportunidade aí, parabéns. Ô, professor André, obrigada. E esse seu hábito de enviar o parecer para as bancas que você faz, eu recebi ele aqui, o Lucas já estava apresentando, né? E o parecer chegou. Isso é um bom hábito, né? Me inspiro não só nisso, mas em tantos outros aprendizados que tive com você
período em que trabalhamos juntos. Então, te agradeço a contribuição, esse olhar que você traz de que quem vivencia também o processo, assim como o Lucas, mas em outra posição, areja e nos traz novas possibilidades, né, de pensar, essa ideia de estabelecer esse tom mais crítico. E realmente, já falando um pouco, foi o fôlego que a gente conseguiu dar, né, para o trabalho, né, para chegar até aqui. Eu passo ao Lucas, caso o Lucas queira dizer alguma coisa, agradecendo também as suas contribuições, professor André. Eu quero ser grato também pela contribuição do professor André, né, que, assim também da fala, da experiência dele, né, que viveu na pele essa emoção, né, de ser decano aqui da UFSB e sabe o quanto é difícil. Eu considero todas essas considerações que o senhor fez no final aí como, assim, seria um novo tema, né, para a gente poder trabalhar, porque é necessário ser feito esse histórico. Tem um histórico também de como é procedida as compras públicas na universidade. Então, a gente está num momento agora de transição. A gente teve 3 mudanças desde 2018, que eu estou aqui, a gente já teve 3 mudanças nos fluxos de processo de compras na universidade. Então, é um tema assim, vasto para a gente poder trabalhar essa dificuldade que, eu não sei se é geral em todas as instituições, eu acredito que não, mas aqui a gente está buscando vencer isso. Mas grato mesmo, viu, professor? Vou observar isso para futuras publicações. Obrigada também, Lucas. Eu queria pedir desculpa ao Lucas, à banca e aos outros alunos que estão aqui e acompanham isso, porque minha câmera não volta. Já reiniciei navegador, já troquei navegador e vou seguindo aqui, tá bom? Professora Cristina, queria passar a palavra. A professora Cristina está aqui pelo curso, tem o curso de Direito, onde ela já atua na UFSB há um tempo, mas está também no PPG-CS, chegando agora. Alegria recebê-la aqui, professora Cristina. Bom dia a todos e todas presentes. Em primeiro lugar, eu agradeço muito ao Lucas por essa oportunidade de ter lido essa dissertação tão bacana, e a professora Guinever também, que é minha parceira no curso de Direito, e que estamos juntos também no mestrado, e que eu estou trilhando muito inicialmente, né, meus primeiros passos aí no mestrado, e espero que consiga produzir bons frutos. Segundo lugar, queria agradecer muito as contribuições aí do professor André e da professora Andréia, adquirir novos conhecimentos. Muito do que foi falado pelos dois, eu também havia feito as anotações, então, algumas temáticas, até para não me prolongar, eu não vou ficar me estendendo, tá? E aí, quero só quebrar o protocolo, e como docente da UFSB, antes de falar do trabalho de uma forma geral, comentar 2 episódios que tornaram essa leitura mais instigante, que eu fiquei com mais vontade de ler. Primeiro episódio, em 2018, logo quando eu entrei na UFSB, que já virei coordenadora no dia que eu pisei na UFSB, inclusive eu fui buscada na rodoviária e já me levaram direto para a UFSB, não tive direito de ir para casa, não. Com filho e tudo debaixo do braço, tudo. Mas, enfim, que eu cheguei, né, para a Secretaria Executiva em um determinado momento, e estava aquela questão de avaliação de MEC e tal, e eles pediram uns documentos a mais impressos. Ainda em 2018 se fazia muita coisa impressa. E aí eu vi um esculacho, desculpa a palavra, que a UFSB é sustentável, que não poderia imprimir mais nada. E eu falei, gente, são os avaliadores do MEC, não sou eu, não sou Cristina, nunca pedi uma folha para vocês. E aí eu ouvi assim, todo um discurso de sustentabilidade, que foi um dos discursos mais lindos, podia ter ido para a ONU, aquele discurso, mas eu tive que insistir na impressão daquela folha. E aquilo, sabe, me fez ter uma leitura assim, muito positiva. Gente, como a UFSB é sustentável, né? Então, assim, tudo é pensado. Se está tendo um momento de avaliação do MEC, a gente está aqui realmente enfatizando essa questão da sustentabilidade. Então, isso aqui sempre foi muito bem vendido na UFSB. Então, assim, eu tinha muita certeza que a gente era extremamente sustentável. Então, esses episódios que eu estou contando, gente, para te mostrar, Lucas, o quanto que foi importante ler o seu trabalho, tá?
E aí, o segundo episódio, antes de eu começar a comentar a leitura do seu trabalho, por isso que quando eu abri o trabalho, eu falei assim, nossa, eu quero muito ler isso, ler esse trabalho, foi quando, em 2020, eu era coordenadora do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas, e a gente estava exatamente, né, junto com o decanato, né, e o setor de compras aqui do nosso campo Sosígenes Costa, realizando as compras de equipamentos para o NPJ. Gente, é muito deprimente a situação da gente realizar compras aqui na UFSB. Espero ter melhorado. Mas, assim, a última coisa, gente, que eu vou falar para vocês que passou na minha cabeça foi sustentabilidade. A gente tinha pouquíssimos recursos, uma situação extremamente difícil, técnicos extremamente engajados, preocupados. A gente só conseguiu fazer realmente porque a gente tem servidores muito bons. Mas, assim, a gente está em 2023, hoje a gente tem um núcleo montado com material, agradeço muito, mas confesso para vocês que em nenhum momento a palavra sustentabilidade ela esteve presente ali naquilo que a gente conseguiu adquirir, e foi assim, 2020 alguma coisa, 2021 alguma coisa, 2022, então assim, essa política da escassez que a gente vive torna a gente um pouco árido para não enxergar esse viés da sustentabilidade e outros viés, sabe? Então, assim, quando eu peguei essa dissertação de mestrado para ler, eu falei, nossa, eu quero muito ler esse trabalho. Quero muito pensar, né, de forma acadêmica a questão das compras na UFSB e, mais especificamente, essa possibilidade das compras sustentáveis. Então, agradeço muito, Lucas Ignever, porque me fez, assim, enxergar num outro prisma, né? E saindo um pouco dessa política da escassez, mas tentando ver soluções, ver possibilidades, ver potencialidades. Então, assim, isso foi muito bacana ao iniciar esse processo de leitura. No seu resumo, que eu achei que está bacana, mas eu também senti um pouco uma falta de você explicar melhor, né? Tinha notado aqui o que são esses stakeholders, porque realmente, para quem é fora do meio acadêmico, né, fica difícil entender efetivamente, né, quem são esses demandantes, que são os coordenadores e que são os decanos, e os servidores, que são os personadores, fica muito difícil. Até para quem não é da UFSB, entender o UFSB é um dos grandes mistérios da humanidade, né? Então, assim, eu até te entendo, Lucas, porque a gente chega num ponto de entender tão bem esse fluxo da UFSB que, assim, para a gente está lugar comum. Mas para o leitor, né, que vai ter muito interesse em ler o seu trabalho, não fica fácil de entender quem são realmente esses demandantes e esses operacionalizadores, tá? Então, assim, eu também senti falta disso no resumo, apesar de ter gostado dele, ver a presença da metodologia, dos resultados, do tema. Enfim, é um bom resumo, mas eu acho que isso seria bacana de ser incorporado. A questão da introdução, eu reforço muito o que a Andréa falou, a professora Andréa. Eu achei o referencial teórico muito interessante e a questão especificamente de diferenciar desenvolvimento sustentável de sustentabilidade. Isso se faz muito importante, porque assim, o discurso desenvolvimentista ele é bem colonialista e assim é bem preocupante. Então, assim, às vezes é muito importante a gente fazer essas amarras, né, de pensar essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, assim, gostei muito de você trazer um referencial teórico que eu acho bacana, que é o F. Então, assim, achei válido também, muito forte a presencialidade justificativa. Enfim, e fiquei numa dúvida aqui na introdução, que diz que uns exemplos de sustentabilidade nas compras públicas, né, seriam os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Suécia. Assim, não é uma informação interessante, mas para mim não ficou claro por que eles são exemplos de sustentabilidade. Não sei se isso é relevante, porque assim, o que efetivamente eles fazem de diferença, fiquei numa curiosidade, na verdade. Enfim, mas achei bem
interessante. E como tudo que é orientado por Guinevere, né? Muito bem presente os elementos da metodologia, e concordo muito com o André, um texto claro, um texto limpo, e assim, a gente que é do direito, às vezes, né, eu que sou do direito, tem essa coisa de escrever textos muito rebuscados, demorados, que muitas vezes não trazem aí uma informação para o leitor. Então, assim, fundamentação teórica eu já havia comentado, que eu achei bem bacana, eu gostei, né, da presença aí do Lef. Acho até que foi muito bem amarrada essa questão. Quando você, na fundamentação, começa a falar um pouco de legislação, que você coloca na página 20, né, a questão das compras públicas, o conceito de desenvolvimento sustentável sendo inserido na lei de licitações, aí eu assim, acho que seria importante, tá? Que é o seguinte, você traz no seu texto a lei de licitação que vai entrar em vigor agora, né? Enfim, mas a lei de licitação que foi usada em todos esses processos é essa lei de 2010. Então, acho que seria interessante trazer que, olha, em todos esses processos, a lei que esteve vigente foi a lei de licitação tal, a lei 66, né? 866. Então, assim, porque para quem não é da área do direito, não ficou claro qual era a legislação aplicável, né? Então, acho que é bom, né? É coisa de duas linhas, mas seria interessante falar que essa lei 866 foi alterada em 2010 com essa inclusão, mas trazer o número dessa lei para o leitor ter mais facilidade. Uma coisa que eu admirei demais no trabalho, que facilitou muito o processo de entendimento do texto, foi os quadros que você produziu. Achei que os quadros, assim, principalmente aquele quadro 5, ele é um quadro fenomenal, assim, é fundamental realmente, gente, vocês produzirem um artigo científico, assim, porque a gente tem resultados muito bacanas que têm que ser melhor divulgados. E realmente eu concordo muito com a fala da professora André, a gente não tem o hábito, né, de recorrer às dissertações e às teses. Normalmente a gente vai muito mais na leitura dos artigos científicos, e exatamente até pelo esse nosso olhar de que, olha, o artigo científico passou por 2 pares, além de ter passado pelas bancas, enfim, acho que vale a pena. No item 3.3, quando você fala da questão das compras na administração pública e no ensino superior, que você se remete ao artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios, né, da legalidade e impessoalidade, moralidade, enfim, que se debruça na legalidade. Logo na sequência, no terceiro parágrafo, você fala que, na página 23, né, o artigo 37 citado também discorre sobre outros princípios. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, assim, a licitação, ela não é princípio da administração pública, né? Princípio da administração pública são aqueles: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A licitação é princípio das compras públicas, né? Então, assim, parece que é simples, mas não, é porque, na verdade, a gente vai ter aí algumas coisas que são mais específicas aí do direito administrativo, que seria interessante só localizar. Não deixa de ser um princípio, mas é um princípio das compras públicas e não da administração, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que seriam princípios da administração. Achei muito bacana as explicações sobre compras públicas sustentáveis. Como eu te disse, né, acho que é importante deixar claro que as compras foram feitas sobre a égide da Lei 866 e que, apesar, né, de que agora a gente vai ter uma outra lei de licitação, o objeto de estudo recorreu-se a essa lei, com alteração de 2010, né? Algo que eu coloquei aqui e que faz muita semelhança com a fala do professor André, exatamente quando você cita, né, aqui a questão de diminuições de recursos nas instituições federais, né? Está na página 28, no item 3.32. E exatamente essa diminuição de recursos, eu acho que é importante a gente pensar o quanto que isso não interfere nas escolhas de compras sustentáveis, né? Eu acho que isso, direto ou indiretamente, pode estar inferindo, né? Enfim, mas vai muito
dentro aí do que já foi falado anteriormente. Em relação, né, à falta de material humano, também reforço muito o que já foi falado, acho que realmente isso também atrapalha muito numa análise de compra sustentável mais aprimorada. Eu acho que é muito difícil dentro dessa estrutura precária se realizar isso. E uma coisa que eu queria te perguntar depois, Lucas, que não é, na verdade, nenhuma coisa muito específica aqui do seu trabalho, mas como que foi conseguir passar pelo Comitê de Ética, né, da UFSB, como é que foi esse caminhar, quais foram as dificuldades, até para os nossos ensinamentos aí futuros, enfim, queria saber um pouco de como foi esse seu processo aí da condução do Comitê de Ética da UFSB, que como o seu trabalho ele é bastante interdisciplinar, e eu vejo muito o Comitê de Ética da UFSB tendo uma certa facilidade maior nos trabalhos na área da saúde, né? Eu acho que seria muito bacana a gente entender um pouco como é que foi esse processo para o Lucas, até para a gente se aprimorar um pouco mais. Então, gostaria de saber, mas isso não tem necessariamente nada a ver com o trabalho, que o trabalho está muito bacana, ficou muito claro todas as escolhas ali. Fiquei também na mesma dúvida, gente, da professora André, até fiz uma anotação aqui, se essa questão de quando você explica a questão das produções, que eu achei ótimo, por sinal, como você mostra, se seria realmente resultado, ou não seria metodologia, eu fiquei nessa dúvida. Enfim, como eu já falei anteriormente, o quadro 5, assim, ele é incrível, acho que tem muito a ser trabalhado, acho que o quadro 5 dá quase para fazer um artigo científico sobre todas essas discussões aí, que inclusive o professor André trouxe muito bem, professor André, né, que assim, olha, o que é essa discussão de teoria e prática, né? E esse discurso que a gente está vivendo tão forte, né, de sustentabilidade, é a Globo, é todo mundo sustentável, mas as práticas em si, elas têm mudado muito pouco, né? Então, assim, você tem um material muito rico aqui. Você, professora Guiné, vai ter um material muito rico. Esse quadro 5, gente, ele remete tantas possibilidades de discussões, uma infinidade de possibilidades aqui, que é um trabalho muito interessante, muito bacana. Agradeço muito estar aqui essa manhã, viu? Foi muito válido, foi muito bom ter aprendido com esse trabalho. Achei muito interessante as respostas dos demandantes. Concordo muito com a fala do professor André, assim, acho que até a dificuldade, né, dos decanos, aquela fala e tudo, mas eu acho que a gente está num esgotamento tão grande desses, né, que estão nesses cargos de gestão e todo mundo, que às vezes a gente já quer até atribuir, olha, isso aqui não é função minha, né, na questão mesmo, porque apesar de ser função de todos nós, né? Mas são processos que mostram um pouco também o quanto que a gente está adoecido aqui dentro, né? Então, assim, mas gostei bastante, achei muito interessante o Google Forms que vocês fizeram, muito interessante, muito bem aplicado. Gostei demais, assim, o trabalho em si tem todos os anexos muito bem estruturados. Gostei, achei interessantíssimo, gente, a ideia da cartilha. Acho que seria interessante fazer uma mala direta para todas as instituições federais enviar essa cartilha para o setor de compras. Acho que seria válido, sabe? Assim, porque a cartilha está muito bacana, é um resultado muito interessante, mostra o cuidado de vocês de realmente produzir aí ciência, qualidade, né, e produzir questões que possam trazer resultados para a sociedade. Enfim, agradeço demais estar aqui com vocês essa manhã, gostei demais do trabalho. São essas as minhas ponderações e agradeço mais uma vez. Obrigada, professora Cristina, aí pelas contribuições também, pelo que trouxe aí do seu ponto de vista também. Aí uma coordenadora também de curso, né? Mais uma integrante, a riqueza que a gente consegue reunir aqui para essa banca. Lucas, eu passo para você, antes da gente, se você quiser fazer algum comentário, antes da gente seguir.
Eu quero agradecer também a participação da professora Cristina. Estou bem feliz com a participação dela, que, assim, além da professora Guinevé, é uma pessoa que tem um olhar jurídico perante o trabalho, né, perante a legislação, e é um trabalho que tem esse viés, né, de falar sobre o que está na legislação. Então, eu fico feliz, né, com todas essas considerações e buscar aí acatar para o trabalho ficar mais redondinho nesse sentido também. E respondendo à pergunta dela quanto ao comitê de ética, assim, não foi fácil. Não foi fácil porque eu tive que parar a minha produção, né, para poder fazer praticamente um novo projeto de trabalho para submeter ao comitê de ética. E o que facilitou foi, assim, tem uma servidora aqui que trabalha com o comitê de ética, né, servidora aqui da instituição, em que ela me auxiliou a entender a linguagem do comitê de ética, que é uma linguagem diferente do que a gente está trabalhando. Eles têm uma linguagem própria, então entender o que eles estão pedindo em cada um dos quesitos. Eu, inclusive, acho que, assim, para os programas de pós-graduação e também para a graduação, é interessante esse assunto ele entrar na pauta mais cedo possível, para que os alunos, quando fizerem um projeto, por exemplo, para apresentar o primeiro projeto, ele já esteja alinhado com o CEP, para eles não ficarem assim... Eu vejo muitos colegas ficaram assim, não vou trabalhar com gente para não mexer com o CEP, entendeu? Eu não vou fazer questionário, eu não vou fazer entrevista para não mexer com o CEP. E eu acho que a gente perde com isso, enquanto pesquisa, entendeu? Então, eu acho importante a gente, no programa, tá tendo esse olhar um pouco mais cedo para as pessoas já se prepararem para participar dessa etapa, viu? Eu tive uma certa, assim, facilidade, né? Então, meu trabalho ele voltou apenas 2 vezes. É isso. Então, você é um vitorioso, viu? Porque 2 vezes só? Nossa Senhora! Queria completar essa fala do Lucas aí, e aí eu queria falar não só na qualidade de orientadora, mas ainda boto uma camada em cima dessa cebola, que é na qualidade também de vice-coordenadora do PPGCS, né? O CEP tem sido um gargalo, a gente tem tentado trabalhar isso, então tem alunos aqui, alunas também ouvindo, né? A gente tem tentado aproximar mais, chamando o CEP para poder fazer reuniões e palestras e capacitações e sensibilizações em uma mão, na outra mão também investindo na direção do CEP, de olha, a gente tem uma categoria, uma característica de trabalho aqui que precisa de um olhar que atenda a essa característica também, né? A gente não tem só cursos de saúde, a gente não tem só cursos de outras áreas, né? O horário interdisciplinar de outras áreas precisa também estar contemplado nesse sistema, mas são regras também nacionais, né? E a gente aí tenta se ajustar. Em particular, agora como... Então, na coordenação, a gente tem tentado fazer esse ajuste, né? E já ouvindo de outros colegas, de alunos também, essa fala de o que a gente pode fazer para evitar passar pelo CEP. Ainda mais porque muitas das publicações nas áreas não exigem passar por esse comitê de ética, se é um trabalho, por exemplo, da característica do Lucas. E eu, inclusive, avaliei a época que havia dispensa de exigibilidade de submissão ao CEP, porque o contato com as pessoas era no campo estritamente profissional, sem nenhuma questão no sentido de analisar se são temas sensíveis, se são temas que trariam desconforto, ou analisando do ponto de vista pessoal a sua relação profissional. Eles entenderam diferente, que qualquer contato deveria ser submetido, nós acatamos e submetemos, mas atrasou. E que bom que superamos, né? Mas alguns casos sabemos que não. Então, da gente tentar trabalhar nesse sentido. E eu vou guardar a minha fala aqui como orientadora e dentro do processo, né? A gente também, de alguma forma, é avaliado aqui. Eu vou aguardar para depois que a banca se manifestar no privado, até para todos ficarem à vontade com a avaliação que quiserem fazer do trabalho no particular. Então, eu acho que a gente poderia fazer assim. Nós da banca fechamos microfones e câmeras, fazemos uma chamada no WhatsApp, a sala continua aqui aberta com todo mundo, e aí assim que a gente terminar, a gente volta. Tudo bem? Então, vamos lá. O Gui, Guinever, Oi.
Só sugerir para a pessoa que está apoiando aqui a parte técnica, se puder suspender a gravação um pouquinho, assim, Lucas, e as pessoas que estão aí ficam mais à vontade enquanto a gente está deliberando. Maravilha. Ok. O Rafael. Ô, Rafa, pode suspender aí a gravação, beleza? Não abri. Professores voltando aí. Olá. Lucas voltando também. Esperar a professora Cristina. Lucas, teve o coffee break virtual aí? Eu fiquei sem saber em quanto tempo vocês iam voltar, aí eu fiquei aqui mesmo, nem saí para tomar uma água. Estou achando que você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Eu estou ouvindo sim, aqui ativou. Você me escuta, André? André? Tá ouvindo a gente, André? Eu estou ouvindo a Guiné. Não, perdão. Eu que tinha mutado aqui. Perdão. Pronto. Foi mal. Pronto, aí voltou. Eu tinha perguntado a ele se o coffee break foi virtual, ele disse que nem saiu da sala sem saber se a gente ia voltar ou não. Antes de falar o que a banca deliberou, né, eu queria fazer a minha colocação como orientadora também, né, nesse processo. E aproveitar também a presença aqui, não só dos familiares do Lucas, né, mas também de outros alunos que a gente tem no programa, então eu acho que essas falas, elas podem, de alguma forma, auxiliar no processo de formação de pesquisadores em geral, como um todo aqui. Primeiro, essa riqueza dos olhares interdisciplinares que a gente conseguiu coletar nesse encontro aqui, né? Cada um de vocês, vindo de uma área de trabalho e com suas experiências próprias, conseguiram dar contribuições muito ricas, e a gente sabe que questões complexas demandam também respostas complexas, né? E a questão ambiental, ela é dessa natureza. Então, sem dúvida, vocês contribuíram muito para esse momento, para a gente pensar e refletir, e isso aí se reverbera em outras construções, em outros atos e habilidades da gente. Então, agradeço também, mais uma vez, agradecer pela generosidade das colaborações que foram dadas aqui. E realmente, né, no processo, no período, no momento da qualificação, a gente ainda estava naquele processo que a gente sabe que o mestrado é um tempo curto, você mal saiu da acreditação, você já está tendo que elaborar o trabalho. Mas eu queria aqui mencionar que o Lucas, eu acho que ele foi gigante no trabalho dele, né? Eu acho, e é um bom exemplo de um orientando de mestrado. Ele começou naquela fase inicial esperando feedback, mandando, e aí, professor, o que você acha? E sempre o feedback, estou aguardando, e aí no começo ele foi embalando a caminhada dele, e aí depois ele já foi muito autor do trabalho e operando as próprias escolhas, os próprios monitoramentos de resposta, os avanços. Ele foi muito autor dessa pesquisa, muito apropriado. Então, ele, enquanto pesquisador, cresceu muito. E eu sei da luta, né, e da dificuldade, a gente sabe disso, sei que para ele também foi, trabalhando ainda, né, com família. Às vezes era nos finais de semana que a gente conseguia uma brecha, os dois aí, para poder fazer uma coisa, aquela gritaria na casa, né, Lucas? De lá para cá, mas a missão era um compromisso, né? E a gente conseguiu fazer isso. Uma primeira turma do mestrado tem as suas dificuldades, a gente está alavancando um mestrado do chão, tem as suas dificuldades, e fazer esse trabalho sem prorrogação também foi um compromisso que a gente assumiu e conseguiu desempenhar. Então, eu te parabenizo, Lucas, verdadeiramente, né, sobre isso, pelo trabalho, pelo seu crescimento enquanto pesquisador, enquanto orientando. Foi meu primeiro orientando de mestrado, eu disse isso à banca no privado, então eu também me formo aqui como uma orientadora de mestrado e muito feliz pelo trabalho que a gente fez.
E a gente foi tentando se equilibrar nisso, né? O Lucas, assim, professor, eu sou muito técnico, tinha hora que eu falava essas discussões aí, muito críticas que a senhora está querendo fazer, né? Vamos ver se eu consigo, né, fazer isso. E a gente foi. Aí eu fui me ajustando ao jeito dele, ele foi se abrindo mais e chegou ao final, ele respondia em dobro ou em triplo, ele entregava em dobro ou em triplo do estímulo que eu estava dando a ele. Então, fico muito feliz que você saia com o título de mestre em Ciências e Sustentabilidade aqui pela UFSB. Acredito que você faça jus, e não só porque nessa qualidade de ser sua orientadora, né? A outra fala que eu queria agradecer é a generosidade dos colegas que estão aqui nas falas sobre mim, sobre o que puderam captar ou sacar de mim no trabalho aí do Lucas, né? Muita coragem a gente trazer profissionais que são colegas e a gente vai encontrar mais especialistas em sua área e que eu sei e conheço o rigor que tem da análise do trabalho, que, né, não é porque conhece que vai ali dar aquele olhar, não, pelo contrário, né, porque conhece e sabe o potencial que vão exigir mais. Então, a gente aprendeu muito com vocês aqui, obrigada ao atendimento ao chamado. Essa era a minha fala inicial aqui para o Lucas, para esse momento. E queria dizer, então, que a banca se reuniu em privado, né, e após análise e as considerações que foram feitas ao trabalho do Lucas, o considera como aprovado na sua dissertação, seu trabalho de conclusão de curso do mestrado em Ciências e Sustentabilidade. Lucas, agora você é mestre. A gente vai tentar e a gente vai seguir para poder incorporar algumas das considerações que foram feitas aqui, que são vitais para a existência do trabalho, até para, né, que ele fique aí no repositório da UFSB e ampliar ainda mais essas medidas. O Lucas, veio dele essa vontade de dar outro fôlego ao trabalho, o trabalho não morrer como está. Então, é certeza que a gente continuará nisso. E eu te agradeço, Lucas, pelo empenho, pelo caminho que a gente fez 2 anos aí. Te agradeço por ser esse orientando que você foi, tá bom? Obrigada, eu passo a palavra a você. Então, quero ser grato também pela contribuição, assim, pela orientação da professora Guinevé, boa parte assim, desse trabalho, assim, da organização que ele tem, também das ideias que mais fortes, né, assim, a respeito dessas discussões vieram a partir de estímulos dela e, como ela falou na fala dela, isso foi bem importante. Tá contando com ela em todos os momentos. Quando eu perguntava, pedia para dar uma olhada no que foi escrito, ela sempre era muito... atendia com muita presteza, e isso me motivava a fazer as coisas num tempo bom também, né? É uma pessoa organizada e não tinha muito... não ficava me enrolando. E eu achei isso muito bom. Então, grato por tudo, viu? Boa parte desse trabalho, assim, ó, a realização dele foi justo por essa orientação. Ser grato também pelo apoio da minha família, dos meus amigos e colegas do programa de pós-graduação. Todos os professores, durante essa jornada, também contribuíram bastante, viu? Os meus colegas de trabalho aqui na UFSB são bem importantes nessa realização. Estou bem feliz. Grato por essa banca diversa e cheia de ideias boas, desde a qualificação, agora entra na professora Cristina também, que vai trazer esse trabalho, vai trazer uma excelência maior para esse trabalho, certo? Grato, senhores. Obrigada aos presentes que acompanharam. A banca quer falar, pronunciar? Bom, só parabenizar o Lucas, né? Dizer mais uma vez da felicidade dele estar cumprindo essa etapa, né? Mestre Lucas, né? E que, enfim, queria também parabenizar aos parentes, né? Que a gente sabe que tudo isso mobiliza, né? Altera um pouquinho a vivência, né? Na família, precisa se adaptar, né? Porque é uma fase de estudos, às vezes tem que ficar mais recluso, não pode, às vezes, cumprir a função social da família, né, durante algum tempo, e requer também um esforço, né, por parte dos familiares, né? Então, parabenizar eles também, a conquista deve ser deles também, né? E Lucas, parabéns aí mais uma vez, né?
E como eu digo, comemore hoje, né? Você merece essa conquista e que venham outras aí, né? Tome fôlego para daqui a mais adiante você, né, alçar outros voos aí. Maravilha. Muito bem, gente, obrigada a todos os presentes que acompanharam também, colegas do Lucas, a turma do Lucas, aí nossos parabéns, a turma também que o acompanhou, a gente também agradece aos que participaram das entrevistas, respondendo aos questionários, que contribuíram para que isso aqui também fosse possível, né, e na esperança de que levaremos a eles, né, melhores resultados do que fizemos. Obrigada a todos, agradeço, Lucas, comemorarei aqui também. Um abraço aos queridos colegas aqui que me acompanham. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Até mais.